nessa aula, nessa parte 2 da aula, nós iremos estudar intervalos. Vamos estudar vários tipos de intervalo na reta. E quando falar reta para gente, isso representará ou significará que eu estou falando dos números reais. Muitas vezes, os números reais são chamados de retas por conveniência, até porque eles são bem representados numa reta. A reta que nós vamos trabalhar possui números reais associados, então a gente costuma chamar de reta. E assim, a grosso modo falando, um intervalo é uma espécie de um pedaço da reta, a grosso modo falando. Mais calma que a gente vai botar bem bonitinho mais para frente como vai ser. Daí eu quero colocar esse exemplo aqui, esse desenho, e esse vermelhinho que vocês estão vendo indicando um intervalo para nós, ou seja, um pedaço de uma reta, um intervalo. Essa parte em preto vai representar uma reta, portanto sabemos que ela não tem começo nem fim, ou seja, se eu fosse continuar desenhando a reta, ela iria ter o resto do desenho para cá, para ser uma reta. Mas claro que não é conveniente a gente desenhar uma reta de ponta a ponta. Pois bem, o intervalo, por ser um pedaço de uma reta, está até um pouco torto aqui, significa que essa extremidade, essa ponta aqui do intervalo, as pontas de um intervalo nós chamamos de extremidade. Essa extremidade ela pode fazer parte ou não do intervalo. Mais para frente vai ficar mais claro o que significa fazer parte ou não, caso você não tenha entendido direito. Eu vou colocar aqui em azulzinho. Então, nós colocamos uma bolinha fechada para indicar que a extremidade faz parte do intervalo. Então, se eu quero dizer que essa extremidade faz parte do intervalo, no desenho eu coloco uma bolinha. Ou então, uma outra maneira, no lugar da bolinha, é colocar um colchete fechado aqui no desenho mesmo. É raro, mas às vezes também a gente faz isso. Agora, se eu quero dizer que se eu quero expressar que essa extremidade não faz parte do intervalo, ou eu coloco uma bolinha aberta, ou eu coloco um parêntese. Então, se vocês verem esse desenho aqui, ó, significa que a extremidade esquerda não faz parte do intervalo e a extremidade direita faz parte. Aí se eu colocar, se vocês verem assim, ó, perdão, se assim, extremidade esquerda não faz parte, a direita também não faz. Pintei, a direita faz, e por aí vai. Então essa é a parte da figura. Mas vamos ver realmente o que é intervalo. Existem vários tipos de intervalo. O primeiro intervalo que nós vamos estudar é o intervalo fechado. De modo geral, o intervalo ele é representado simbolicamente por suas extremidades. Então vamos trabalhar inicialmente com intervalos de extremidades, digamos, A e B. A e B. Então, A como sendo a extremidade, eu vou até colocar aqui, ó, A como sendo a extremidade do lado esquerdo e B como sendo do lado direito. Nessa situação, a representação simbólica do intervalo é assim, ó. Você coloca primeiro a extremidade esquerda, depois a direita. E separa por vírgula e coloca aqui ou parêntese ou colchete. Então, colchete ou parêntese. Depende da situação e nós vamos analisar cada situação. No intervalo fechado, tanto a extremidade esquerda, que eu estou chamando de A, quanto a extremidade direita, que eu estou chamando de B, tem que fazer parte do meu intervalo. E por fazer parte do meu intervalo, eu represento no lado esquerdo e no lado direito por colchete. Colchete indica que faz parte. Se alguns podem ter visto a questão de colchetes ao contrário, lá no ensino médio. A gente não usa isso aqui não, mas depois eu comento quando chegar ao intervalo aberto. Ok, então o que isso significa? Esse símbolo representa um intervalo de extremidades A e B, A sendo a extremidade à esquerda, B sendo a extremidade à direita, e é um intervalo fechado, ou seja, as duas extremidades fazem parte do meu intervalo.
E em termos de conjunto, quem é esse intervalo em termos de conjunto? Esse intervalo é o conjunto. Eu vou desenhar, vou colocar o desenho agora. Desenho, opa, perdão. Esqueci de colocar aqui. Eu vou colocar um desenho, tá aqui um desenho. Não sei se eu coloco o desenho da... Devo colocar o desenho da reta toda. Deixa eu fazer... Vamos fazer essa reta. Vamos fazer assim. Deixa eu afinar essa reta, porque ela não vai interessar para nós. Então eu vou fazer ela fina, bem fininha. E o intervalo a gente faz um pouquinho mais... O intervalo eu vou fazer de vermelho. Vou tentar acertar em cima. Não. Vamos fazer assim. Calma. Suponha que para nós, essa aqui é a nossa reta. Essa aqui é a nossa reta. Eu vou marcar o A em algum ponto, em algum lugar. Sei lá, digamos que eu marco o A aqui. E o B aqui, ó. Eu vou fazer em preto. Eu não quero apagar, não. Eu vou só mudar a cor aqui mesmo, porque eu não quero apagar. Pronto. Ok. Suponha que aqui seja a extremidade, aqui seja o número A e aqui seja o número B. O que é esse meu intervalo? O que é esse meu intervalo fechado em A e B? A gente fala fechado em A e B. Esse intervalo, geometricamente, representa o conjunto de todos os elementos que estão aqui nesse meio, aqui, ó, entre o A e o B. Ou seja, ele representa todos os elementos nessa parte riscada que eu estou mostrando a vocês, do A e do B. Além de todos os elementos entre A e B, eles também incluem o A e incluem o B. Por isso eu estou botando a bolinha fechada. E eu acho que agora vocês compreendem melhor a questão da extremidade ou não fazer parte. É que em intervalo eu olho para o meio. Meio é uma maneira grosseira de falar, porque meio mesmo é bem aqui, né? Eu me refiro aqui ao todo tudo que está entre os dois. Então, intervalo, eu olho para tudo que está entre as duas extremidades. Nesse caso, que é fechado, tanto a extremidade A quanto a extremidade B faz parte do meu intervalo. Então, em representação de conjuntos, em termos de representação de conjuntos, esse intervalo AB ele é formado por todos os elementos x real, todos os números x real, tal que o x está entre A e B. E como é que a gente coloca, qual é a simbologia que nós utilizamos para dizer que x está entre A e B? Assim, ó. Para dizer que x está entre A e B, você coloca dessa maneira. Quando você coloca assim, você diz que x está entre A e B. E de fato, por que de fato? Se o x está em qualquer lugar para cá, ele está à direita do A, ou seja, um x, digamos aqui, ele está à direita do A, ou seja, ele é maior que o A. E vamos ver a leitura, x maior, olha o bocão, a boca aberta, maior que A. Além disso, o x que está aqui está antes do B. Se ele está antes do B, ele é o quê? Menor. Vamos ver a leitura, x menor que o B. Menor que o B. Ou seja, isso quer dizer que x está entre A e B, portanto, representa justamente os elementos x que estão aqui nesse intermédio, nesse meio, ou seja, os elementos x do nosso intervalo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é a leitura, não sei se eu já falei para vocês, mas a leitura aqui, não leia assim, ó, A menor que x, menor que B, não leia assim. Leia, x é maior que A e x é menor que B. Ou melhor ainda, para o nosso contexto, o ideal é ler x está entre A e B, é a melhor maneira de ler para o nosso contexto. Só que aí entra um detalhe. Um detalhe é que os elementos do nosso intervalo, ele pode ser esse A. Ou seja, esse x que representa um elemento do nosso intervalo, ele pode ser igual a A. Aí você completa o tracinho aqui, ó, indicando que ele pode ser igual a A. E acontece que ele também pode ser igual a B. Por isso você vai colocar o tracinho aqui, porque ele pode ser igual a B. Ok? Pois bem, vimos o fechado e agora nós vamos ver o intervalo aberto. Vamos ver sempre os intervalos de três maneiras.
a simbologia dele, o seu ponto de vista de conjunto e a geometria. E, quando possível, um exemplo também. Falta um exemplo. Na verdade, aqui já era bom dar um exemplo. Eu vou dar exemplo dos próximos, porque eu acabei esquecendo de colocar espaço aqui. Pois bem, eu vou dar um exemplo, só que vai ser fora daqui, vai ter exemplo nos outros. Vamos ter um exemplo aqui. O intervalo 3 e 5. 3 e 5 é um bom intervalo. Aliás, que intervalo é esse? Perdão. 3 e 5 na reta. Na reta. Tá saindo muito torta essa reta. Pronto. Na reta Na reta eu vou colocar o 3 aqui, digamos, o 5 aqui. Como eu quero que o 3 e o 5 façam parte do meu intervalo, vamos trocar essa cor, né? Vamos trocar para azul, pode ser. Como eu quero que façam parte, eu vou pintar aqui a bolinha no 3 e no 5 e tudo aqui no meio é intervalo 3, 5. Pronto. Aqui está um exemplo. Vou printar. Pronto. E aí eu posso enviar para vocês depois esse exemplo do intervalo fechado. Ok. Sim. Então vamos agora ao intervalo aberto. O intervalo, quando ele é fechado, significa que as duas extremidades fazem parte. O aberto é o contrário para as duas. Então no aberto, se eu quero um intervalo aberto AB, nem o A nem o B vão fazer parte, então eu ponho parêntese. Alguns livros do ensino médio, no lugar de parêntese, eles colocam colchete ao contrário. Mas nós iremos colocar um parêntese aqui para indicar o intervalo aberto. Ok. Então, o que significa esse intervalo aberto? Bom, isso aqui é um intervalo aberto de A a B. Nós lemos da seguinte maneira: intervalo aberto de A a B ou intervalo aberto de extremidades A e B. Em termos de desenho assim. Eu vou colocar aqui. Em termos de desenho, eu tenho a reta aqui, que eu vou colocar fina, né? Fina, ok, e volta para cá, troca a cor para vermelho. Então nós marcamos o A aqui. Opa, esqueci de novo de escolher a caneta. Nós marcamos o A aqui, o B aqui, e como é intervalo, eu sei que é tudo que está entre A e B faz parte do meu intervalo. E aqui entra o detalhe: como tem um parêntese aqui no A, ou seja, o A não faz parte do nosso intervalo. Como tem um parêntese no B, também, o B também não faz parte, nós vamos colocar uma bolinha aberta no lugar do A e do B. Então é bom até apagar esse traço. Vou tirar essas bolinhas. É bom apagar esse traço aqui. Ok. Coloco a bolinha no A e a bolinha no B, indicando que eles não fazem parte do meu intervalo. E não tinha, né? A parêntese justamente porque meu intervalo é aberto. Daí eu posso escrever em termos de conjunto, igual na parte do fechado, igual aqui, que é o que é o intervalo aberto? AB é o conjunto de todos os elementos x real, tal que, assim como da outra maneira, o x está entre A e B. Qual é a diferença? A diferença é que dessa vez, nem o A nem o B faz parte do nosso intervalo. Portanto, não vou botar aquele risquinho de igual que nem tinha aqui e aqui. E isso fecha o intervalo, conclui a parte do intervalo aberto. Os próximos tipos de intervalos nós vamos falar dele na próxima aula.